ti, pois eu pertenço a ti, somente a ti. Não há outro, não há outro, não há, pois eu pertenço a ti, pois eu pertenço a ti, somente a ti. Diz que eu nada sou. Quando frágil me senti, e que seguro estou. Se frágil me senti, e que eu nunca estarei só, porque eu só pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Declare pela última vez. Eu creio sim, eu creio somente em ti, somente em ti. Aleluia, Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Não aplauda. Não aplauda. Coloque a mão no seu coração. Às vezes nós achamos que o nosso valor como filhos de Deus apenas quando nós fazemos as coisas sempre certas. Estamos fazendo o tempo todo certo. E esse louvor, ele nos ministra algo muito importante. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. E às vezes nós estamos fortes. E às vezes nós estamos fracos. Às vezes nós fazemos escolhas, tomamos decisões assertivas, mas também fazemos escolhas erradas. E às vezes nos sentimos menos amados, porque às vezes nós estamos errando. Mas o Senhor diz para você que a nossa identidade e valor nós encontramos no Senhor, amém? Amém? Então diga: a minha identidade e valor só encontro em Ti. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, declare isso. Pode cantar mais um pouquinho esse louvor? Declare isso. Sabe, irmãos, a minha identidade. às vezes nós estamos assim, nos sentindo para baixo, porque achamos que precisamos fazer grandes coisas para Deus nos aceitar, para Deus nos dar valor. Mas eu quero te dizer hoje que você tem muito valor para Deus. Declare esse louvor como uma oração. E que seguro estou, se frágil eu me senti, e que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Faça essa entrega. Declare. Eu creio sim no que diz sobre mim. Diga. Eu creio sim, eu creio sim No que a Tua palavra diz. No que a Tua palavra diz, Senhor, sobre a minha vida. Oh, cantarabaxeira, labacantarabarra. Eu creio sim no que diz sobre mim. Aleluia!
pode adorar o Senhor. Você pode se expressar na presença do Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Porque o que o Senhor diz sobre mim e sobre nós é o que importa. Graça e paz, igreja, povo de Deus. Graça e paz, irmãos. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor e sermos ministrados com um louvor tão lindo sobre identidade, que a nossa identidade e valor está no Senhor. Nós temos vivido tempos que antecedem a volta de Jesus. E nós não podemos deixar que as decepções da vida e que as lutas, as aflições desse mundo venham roubar a nossa fé, a nossa salvação, que é tão preciosa, é tão importante. Se o Senhor não abreviasse os dias, até os escolhidos se perderiam. As coisas estão tomando proporções muito terríveis, irmãos. A gente tem contemplado aí nas redes sociais o quanto existe uma distorção dos valores, uma distorção da palavra de Deus. A gente vê as pessoas querendo mudar a palavra de Deus, querendo, como o João falou, um evangelho para si, que diz assim: eu vou servir a Deus do meu jeito, eu vou adequar a Bíblia para mim. E a gente usa a palavra graça se utiliza dela achando que podemos fazer o que nós quisermos sem termos consequências, porque Deus é amor, Ele não é ódio, né? Ele não é justiça, Ele não é juízo. E de fato Deus não é ódio, Deus é amor. Mas de Deus não se zomba, irmãos, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E é importante nós entendermos que na lei, aquele que adulterasse como uma mulher, ele pecaria, lei. E na graça, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, desejar no seu coração, já adulterou. Então eu penso, o que é mais fácil, é a lei ou a graça? Se até você olhar para alguém e desejar essa pessoa, é pecado. Jesus diz, a lei diz que se você deitar, você adultera, mas a graça diz que se você olhar com intenção impura, você já adulterou. E aí o que você prefere? A graça ou a lei? Nada mudou. Porque do interior do homem é que procede homicídios, é que procede todo o mal. Tudo começa no interior do homem. O pecado que uma vez é gerado, ele vem e traz morte espiritual. E Jesus contempla uma multidão no século 21, uma multidão que está precisando ser alcançada urgentemente, como há mais de 2000 anos atrás, porque nós já estamos em 2023. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele contempla uma multidão carente dele. Uma multidão precisando de um líder, de um pastor, precisando de alguém que instruísse na verdade, que guiasse essa multidão. Nós temos visto uma geração que não está querendo que Jesus seja o pastor da sua vida para lhe dar direção e destino. Quanto mais que um pastor chamado apóstolo Walter, o pastor Walter, a pastora Cláudia, ou o líder seja pastor sobre a sua vida. Mas eu quero lhe dizer, feliz é aquele que tem um pastor que ora por ele. Feliz é aquele que tem um líder que ora por ele, que se importa. E sabe, nós chegamos num tempo onde as pessoas estão sofrendo comichões nos ouvidos. Sofrendo comichões nos ouvidos, estão se incomodando com a ministração, com a palavra de Deus. Elas estão insatisfeitas com o evangelho que se repete.
E o evangelho é isso, vai se repetir sempre. Porque o Senhor não quer que você esqueça dos princípios e quer martelar isso dentro de você. E quer consolidar a palavra dentro de você. Para que você não esqueça e não perca o temor e se desvie do propósito de Deus para a sua vida, que é salvar você e sua casa. Posso ouvir amém? O Senhor quer alcançar você, mas não somente você, o Senhor quer alcançar toda a tua família. E eu quero declarar que todos da sua casa serão alcançados pelo Evangelho de Jesus. E não é um Evangelho das facilidades, porque o Evangelho continua sendo porta estreita e caminho estreito, e ele não vai se adequar para nenhum de nós. E aí nós abrimos nossa boca muitas vezes e dizemos que não precisamos pagar preço nenhum, porque Jesus já pagou o preço. Sim, Jesus pagou o alto preço. O maior preço que poderia se pagar, porque você não precisaria, você não poderia se salvar, nem pode se salvar. E Jesus pagou sim o alto preço, mas todo dia, quando ele diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e tome sua cruz diariamente. E siga-me. Isso é um evangelho de algum preço que eu tenho que pagar, renunciando uma vida de pecado. E Jesus olha e ele contempla uma multidão carente, necessitada desse evangelho, dessa palavra libertadora. E aí, queridos, mas só que nós não queremos esse evangelho. Muitas vezes nós não queremos porque nós vamos precisar deixar de roubar. Ah, não, mas é muito forte. Ah, então você prefere não pegar aquilo que não é seu. Não vai mudar nada. Porque roubar e pegar aquilo que não é seu dá no mesmo. Adulterar, não fale, adulterar é muito forte. Ou cometer uma indiscrição com a sua esposa, com o seu esposo, fica melhor? Não vai mudar nada, vai continuar sendo adultério. Ou você faltar com a verdade, porque é a mesma coisa de você mentir. Não tem diferença. Você quer uma palavra bonita para o pecado, para as coisas erradas. Você pode alterar como for, dizer de uma forma que não cause tanto desconforto, que não confronte tanto, mas no final vai dar o mesmo. Eu posso dizer, não cometa uma indiscrição com a sua esposa, com o seu esposo. Mas é a mesma coisa eu dizer para você, não traia a sua esposa. E é a mesma coisa eu dizer, não traia o seu marido. É a mesma coisa dizer, você é um mentiroso. E é a mesma coisa eu dizer, não falte com a verdade. No final vai dar tudo a mesma coisa. O que nós não queremos é sermos confrontados e sairmos da nossa zona de pecado. Porque dá trabalho. E eu quero lhe dizer que para entrar no céu vai ser com muito esforço. Desde agora, Yeshua diz, desde agora o céu vai ser tomado no esforço. E só vai entrar no céu quem se esforçar. E só vai entrar no céu quem se submeter ao pastor, ao sumo pastor. Ah, não, eu não quero isso. Então você quer outra coisa. Esse evangelho de facilidade que você quer, olhe para o seu irmão e diz assim, ele não existe. Você fantasiou isso. Esse evangelho sem perseguição, esse evangelho sem confronto, esse evangelho sem pastoreio, esse evangelho sem nos tirar da zona de conforto, ele não existe. Ele é algo criado na nossa mente para que nós não saiamos da carnalidade. E Jesus, ele olhou e Jesus olha, continua olhando para você, para mim, com os olhos clínicos. Olhos clínicos, olhos que sondam o íntimo do nosso coração e sabe as intenções, as nossas verdadeiras intenções, o que estamos realmente sentindo. E sabe, eu quero lhe dar uma boa notícia, que Jesus, ao olhar para mim e para você, olhando para nós na condição de pecadores, ele olha com olhar de misericórdia e com olhar de
Compaixão. Por quê? Porque um pastor não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Pelo contrário, ele quer que as suas ovelhas sejam salvas. Tem umas que já estão no aprisco. Olhe para o seu irmão e diga, tem umas que já estão no aprisco. Olhe para eles assim, e outras vão chegar. Vão chegar ou não vão, irmãos? Vai chegar. Tem umas que vão chegar. E aí a palavra do Senhor fala a respeito dessas ovelhas, em que o pastor está em busca delas. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades. Diga, todas as cidades. Diga comigo que não está acordado. Quem está comigo, diga eu. O calor está te incomodando? Hã? Está repreendido. Que nós somos pentecostal, a gente já se identifica com essa temperatura. Nós somos do Amazonas, meu irmão, do comedor de jaraqui. Hã? A gente aguenta. Aqui não é 37 graus, 38 não. Aqui é 500 graus de puro fogo, santo e poder. Aqui no Amazonas é assim. Amém? Só quem aguenta essa temperatura do Amazonas somos nós. Diga nós. Você, e aí 2 vezes você é do fogo. Você é do fogo do Amazonas e do fogo do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Cadê os pentecostais? Porque pentecostal que não dá glória a Deus está com defeito de fabricação. Eu peguei rapidinho, copiei e colei do pastor Marco Feliciano. Quem não dá glória está com defeito de fabricação. Porque quando o povo entrou em Jerusalém, meu irmão, que Jesus entrou no jumentinho, né? O povo, Hosana, 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 aquele que vem em nome do Senhor. E o povo, aí o pessoal dizia, manda esse teu povo aí se calar, manda esse povo se calar. Ele disse, não vou mandar ninguém se calar, porque se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então eu quero dizer que você nasceu para o louvor da glória de Deus, para dar glória a Deus e aleluia. Porque, meu irmão, crente e servo de Deus tem que passar pela prova, dando glória ao nome do Senhor. Reaja no nível da sua fé, meu irmão. Pelo amor de Deus. Posso continuar lendo aqui e você vai ficar glorificando aí o Senhor? Eu não estou com vontade, mas é sem vontade. A obediência é assim, você faz sem querer. E Jesus queria morrer por ti. Hoje nós meditamos sobre isso aqui de manhã. Jesus não queria morrer por ti. Por um momento ele não queria. Ele disse assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Minha irmã, vou nem dizer o que eu pensei aqui. Mas se Jesus tivesse desistido lá no Getsemane, olhe para o seu irmão e disse assim, tu estava? Não vou dizer, né? Porque estão transmitindo aqui. Estava todo mundo na podre. Então Jesus teve vontade de desistir ali como homem. Mas ele não desistiu. Então, nós não vamos desistir. Posso ouvir amém? Nós não vamos desistir. Então a palavra diz, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando também nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino. Olha que coisa linda. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Então aqui, queridos, nós vemos aqui, essa passagem bíblica aqui de Yeshua, Jesus falando, a palavra aqui através de Mateus, falando que Jesus, ele percorria, né? Isso ele estava fazendo, essa obra, implantando o evangelho do reino, e ele evangelizava, ele pregava arrependimento, ele pregava mudança, ele pregava cura, ele pregava libertação. Ele ia para as sinagogas ensinar, ele lia a Torá, ele ia para lá ensinar as pessoas, porque de um modo geral as pessoas estavam desgarradas, estavam errantes, estavam angustiadas, aflitas. Quando Jesus se depara na terra com as pessoas, ele se depara com pessoas aflitas, angustiadas, errantes, e ele declara como ovelhas que não tinham pastor. E aí ele vai em todos os lugares, de cidade em cidade, em aldeia, levando o evangelho, implantando o evangelho do reino.
E a palavra diz que por onde ele passava, ele curava todas as enfermidades e as moléstias entre o povo. O povo estava doente, não só fisicamente, você sabe disso, que Jesus passou curando os leprosos, curando os que tinham deficiência, curou os cegos, curou muita gente. E Jesus não só curava aqueles que estavam doentes no corpo, como ele também curava os oprimidos pelo diabo. Pessoas possessas, pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam angustiadas, com problema no casamento, ressuscitou mortos. Jesus, onde tinha morte, ele trouxe vida. E onde há morte no teu território, onde há morte na tua geografia, o Senhor vai estabelecer o milagre de vida. Posso ouvir amém? Se o teu casamento está morto, ele traz vida, ele ressuscita. Se você está triste, ele vai trazer alegria para você, porque por onde Jesus passa e onde se permite ele entrar, ele faz uma obra poderosa. Eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, que Jesus não mudou. Ele continua sendo o maior especialista em fazer milagre. E ele quer fazer milagre na tua casa. E ele quer fazer um milagre na tua vida. Só os calados não recebem, mas quem recebe se manifesta. E quando fala aqui de moléstia, diga moléstia. Moléstia significa dor, muita dor. E significa também um abatimento moral. E o que é isso, moral? O que é isso? Moral, conjunto de valores que norteiam as relações sociais e a conduta dos homens. Do que nós devemos é o nosso conjunto de valores, do que nós devemos fazer ou não, do que é certo ou não. Então, quando Jesus ele se depara com a terra, ele vem para a terra em forma de homem e começa a evangelizar o reino, ele começa a perceber o que? Ele começa a ver. Ele começa a fazer um raio-x da condição das pessoas. E as pessoas estavam enfermas. E elas não estavam só enfermas no corpo. E a necessidade de uma cura não estava somente no corpo, porque vieram 10 leprosos para serem curados. E aí Jesus curou os 10 leprosos, curou no físico, mas eles foram embora apresentar a oferta que era lei ao sacerdote. E na hora de agradecer, só voltou quantos, igreja? 1. Só 1 voltou. 10 foram curados, 9 ficaram não sei aonde, acho que foram tomar sorvete, acho que foram tomar um açaí, eu acho que foram pescar, alguma coisa eles foram fazer, tanto é que eles não acertaram o caminho de volta, eles não entenderam o que o mestre havia feito na direção deles. E sabe, esse é um grande problema que a humanidade tem, que o Senhor liberou a salvação, liberou o milagre, liberou a bênção, guarda você todo dia, de dia e de noite, o Senhor restaura a tua casa, restaura as tuas emoções, o Senhor manifesta o seu poder, e ainda existe visitações de ingratidão na nossa alma, e por isso nós não recebemos o milagre completo que Yeshua tem para cada um de nós. E aí, queridos, aqueles 9 não sei o que foram fazer, eu só tenho uma certeza, que aqueles homens foram tomados pela ingratidão, porque não acertaram o caminho de volta. E eu quero pensar que aquele que voltou possa ter dito: ei, será que você entende que ele nos colocou de volta na sociedade? Porque quem era leproso não podia ter contato com família. Quem era leproso não podia ter contato com a sociedade, porque era considerado impuro, imundo, desprezado, não podia ter contato com ninguém, então eles eram isolados, esquecidos. Você tem noção do que Jesus fez? Ele trouxe de volta aqueles que estavam distantes da sua casa, da sua família. Ele trouxe de volta aqueles que não tinham esperança. Eles estavam sendo mutilados, eles estavam sendo comidos pelo bacilo como é o nome da bicha lá? Da hanseníase, da lepra, para ficar mais bonito. Não falei negócio? Tem um negócio que duas formas de falar, tem um bonito e tem um feio, qual que você escolhe? Pois é, o bacilo da hanseníase, que tem a ver com a lepra, e está associado muito ao pecado, que o pecado que ele nos afasta de Deus, o pecado destrói, corrói famílias, afasta as pessoas, destrói casamentos. E aí nós sabemos, irmãos, que era para eles terem voltado. E sabe que entendimento que se tem em relação a isso? É que aquelas pessoas não tiveram essa consciência de que eles foram realocados, que eles foram devolvidos à sua família.
E quem fez isso por eles foi Jesus, que os curou. E eles não voltaram para agradecer, mas aquele único voltou para agradecer ao mestre. E o mestre pergunta: cadê os outros que também receberam o milagre? Cadê os outros que também foram abençoados? Cadê os outros que também foram alcançados por essa dádiva, por essa bênção? Eu não sei. Aí o Senhor olha para aquele único que voltou com o coração agradecido. Ele diz: então vai com a bênção completa. A tua fé te salvou. Porque não é interessante receber só o milagre, é interessante receber o milagre completo. E o Senhor não quer apenas curar o teu corpo, o Senhor não quer apenas sarar o teu casamento, o Senhor quer salvar a tua família, o Senhor quer te colocar para dentro do céu. Só os calados não recebem, mas quem recebe se manifesta. O milagre vai ser completo na tua vida, meu irmão. Ei, porque o que adianta Deus te dar uma casa aqui e tu não ter a mansão celestial? O que adianta tu ganhar o mundo inteiro, ter um salário maravilhoso, e aí quando Deus te dá o trabalho, o emprego, aí tu vai-te embora. E aí quando o teu pastor, a tua pastora, a tua líder diz: ei, meu irmão, tu está sumido da igreja. Por que tu não veio? Ah, porque eu estou trabalhando muito. Quem te deu esse trabalho, criatura? O trabalho não é para te desviar, ser humano. O trabalho não é para te afastar de Deus. Hoje eu não vou para o culto porque eu trabalhei demais, eu estou cansado. Interessante que a gente acorda todo dia, está cansado, mas vai trabalhar. É ou não é verdade? Acorda todo dia, tem aquele monte de louça, tem aquele monte de roupa, tem aquele monte de coisa para fazer, não é verdade? O que te estimula você ir para o seu trabalho se não é o salário que você vai receber? É a tua motivação, meu irmão. Qual é a tua motivação de vir para o culto, para a igreja, para a célula, para vir na direção de Deus? É porque nele, só ele, tem palavras de vida eterna. Aleluia! Só nele você tem a solução dos teus problemas. Só nele você vai encontrar o perdão dos teus pecados. Só ele te dá vida para respirar, para acordar todo dia, para levantar e ir para o trabalho. Quem te guarda é o Senhor, quem te protege é o Senhor, quem te dá vida é o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor, que sopra todo dia o fôlego de vida para você. Sabe por quê? Porque ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. É maravilhoso isso, irmãos, poder desfrutar dessa poderosa presença. E aí o Senhor olha para a condição. Jesus andava, percorria as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades, e o povo estava numa condição de degradação moral. O povo se inclinava apenas porque era errado, apenas tinha inclinação para o pecado, para as obras da carne. E Jesus olha e ele se compadece, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, da situação em que eles estavam. Aquele povo estava... Meu irmão, você sabe por que o Senhor ia para a sinagoga pregar? Porque até quem estava na igreja estava desviado. Olhe para o seu irmão e diz assim: tu vigia, para te não se desviar. E sabe por quê? Porque não tinha pastor que prestasse naquela época. Não vou nem falar o que eu ia dar continuidade na minha fala. Assim como tem os mercenários hoje em dia. Ia falar outra coisa, mas você entendeu. Tem um mercenário de hoje em dia, que ele está comprando, né? Ele diz assim: você dá R$1.000 e você recebe o seu milagre. 7 envelopes, são 7 valores, 7 semanas. E tem gente que vai comprar a benção. Porque é mais fácil que os outros orem por ele, para ele receber a benção, do que ele entrar no quarto dele, orar e falar com Deus. É mais fácil o Senhor falar através de alguém, do que ele ir sentar e ler a palavra de Deus. É mais fácil o intermediário do que ir em busca da presença de Deus, porque isso vai exigir de nós muito esforço. E aí Jesus olha para aquela multidão e vê uma multidão sem pastor. E naquela época Jesus chegou e já foi confrontando todo mundo. Chamava os líderes religiosos de quê?
de hipócritas, sepulcro caiado. Vocês são muito lindos por fora, mas são podres por dentro. Isso fala de quê? De um cuidado que todo pastor e todo líder tem que ter, que está à frente do rebanho. Ele tem que procurar viver em santidade. Ele tem que dar o exemplo, ser o modelo dos fiéis. No procedimento, na fala, na linguagem, na pureza, na fé, em tudo. Tem que ser. Nós temos que procurar, somos falhos, somos seres humanos e todo dia nós estamos falhando diante de Deus. E é necessário fazer rota de arrependimento. Olhar para dentro de nós, Senhor, muda. Senhor, transforma. Senhor, que não falte temor em mim. Que a ganância não ocupe lugar no meu coração. Que os meus interesses não sejam, se não buscar a tua vontade, se não pregar o teu evangelho, se não cuidar do rebanho. E a gente não precisa correr atrás de bênção, porque Deus, Ele nos abençoa, sem precisar nós nos utilizarmos de recursos ilícitos, nos utilizarmos de meios desonestos para nós termos alguma bênção financeira. Você não precisa disso. Mas o povo estava vivendo nessa situação. E Jesus olha para aquela multidão e vê uma multidão sem líder, como ovelhas sem pastor. Pastores que só cobravam, exigiam que as ovelhas cumprissem a lei, colocavam julgos, e Jesus disse, vocês colocam jugo em cima das ovelhas que nem vocês conseguem carregar. E Jesus começa a tratar isso, e ele vê a degradação moral do povo, e ele olha para aquela multidão, e ele teve grande compaixão. E o que é isso, compaixão? Nada mais é do que um sentimento piedoso para com a tragédia pessoal de uma outra pessoa. E Jesus foi movido, impulsionado para ter misericórdia, para ter compaixão na direção daquelas pessoas que estavam em tragédia pessoal. Isso fala de quê? De que as pessoas estavam cometendo pecados contra Deus. E por conta de estarem cometendo pecado contra Deus, elas estavam correndo um sério risco de perecer e perder a sua salvação, por não ter direção, por não ter instrução, por não ter uma referência, um guia que as levasse para um lugar seguro. Nós estamos precisando urgente de pessoas que nos conduzam a lugares seguros. E o Senhor diz na sua palavra, no Salmo 23, que Ele é o bom pastor, sim ou não? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz estar em pastos verdejantes e guia-me às águas de descanso. Eu quero te dizer que o nosso pastor, ele vai nos guiar a pastos verdejantes, e esses pastos verdejantes nada mais são do que a sua palavra. Ei, ovelha, essa palavra que é o teu alimento, ela vai te dar força para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer a carnalidade. Eu quero declarar que desse altar vai sair apenas alimento para que você seja fortalecido para vencer toda a guerra, toda a luta, toda a batalha espiritual. E o Senhor vai te tornar cada dia uma ovelha nutrida. E quando você estiver angustiada, minha ovelha, o Senhor vai te dar muita água e vai trazer alívio para a tua alma. Nele nós vamos encontrar descanso, porque a ovelha se perturba tão rápido, irmão. Diga misericórdia, sou eu. A notícia já vem ali, ela está se tremendo, desesperada. Não é verdade? O problema vem lá em Manaus, lá no Japão, e ela já está aqui, meu Deus, misericórdia. Eu não vou aguentar, meu Deus, me ajuda. Diga assim, essa ovelha sou eu. Você sabia que para a ovelha não se contaminar todinha, quando ela tem uma ferida, se você estudar sobre a ovelha, você vai descobrir. Para ela não contaminar o corpo dela todinho, o pastor pega ela, vai sarar o local e passa na cara dela, assim, nas ventas dela, né? Óleo. Para que ela não contamine o corpo dela. Se ela tiver em alguma coisa, ela vai ficar mexendo lá. E aí ela pega, ela vai
Aí passa óleo no focinho dela, para que ela não vá contaminar todo o corpo dela com ferida. E aí, quando ela está assim, feridenta, perebenta, diga assim, essa sou eu. Olha aí, ninguém quer dizer, né? Aí, quando ela está perebenta, feridenta, para ela não contaminar o rebanho, ela tem que ser isolada, tratada, até ela ficar boa. Porque senão ela causa um estrago no rebanho. Por isso que Jesus se referiu a nós como ovelhas. Porque nós somos sensíveis, somos fáceis de nos ferir e difícil de tratar. Uma ovelha demora para sarar as feridas. Porque como ela é muito boba, diga boba, ela é boba. Se ela não tivesse um pastor que esteja ali pegando ela nos cabrestos, e se ela for visitada pelo espírito do bode, diga, olha para o seu irmão, diga espírito do bode, ela vai ter a personalidade dela modificada. Ela é ovelha, mas ela está com a ação de bode. Não aceita o tratamento. E aí eu vejo aqui que quando Jesus chega nesse cenário, irmãos, a ovelhada, o rebanho, estava na podre. O negócio estava feio. O povo já só se inclinava para o que era errado. E Deus olha para a terra. Jesus olha para aquela multidão e teve compaixão. E a compaixão que Jesus tem é assim: eu vou fazer algo pelas minhas ovelhas. Eu vou curá-las. Eu vou restaurá-las. Toda doença que elas tiverem, eu vou curar. Toda morte que entrar no arraial delas, eu vou ressuscitar. Eu quero lhe dizer que da mesma forma como Jesus olhou para aquela multidão, Ele olha para você hoje, com esse olhar de compaixão. Ele sabe em que estado você está, Ele sabe como você se encontra, e Ele sabe que muitas vezes você não tem condição nem de andar direito, que você está precisando do colo do Pai. Uma ovelha precisa de direção. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Se você chegou aqui sem direção. Você sabia que ovelha não tem líder no rebanho? Ovelha, ela vai para onde a maioria vai. Ela vai para onde a maioria vai. Aí olhe para o seu irmão e diga assim: ela é Maria, vai com as outras. Cuidado com essa ação de ser Maria, vai com as outras. Ela não tem um líder, então ela precisa de um pastor. Porque facilmente uma ovelha, ela é influenciada. Facilmente uma ovelha, ela é perturbada, ela fica angustiada. E facilmente uma ovelha se perde. Existe um mundo perdido. Um mundo em que Deus olhou da mesma forma que Jesus olhou. Um mundo carente do amor do Pai, da salvação do Filho. Se não houvesse necessidade de você ser salvo, Jesus não teria vindo. E se você pudesse se salvar sozinho, não haveria necessidade de Jesus ter morrido por você. Às vezes as pessoas usam a expressão: eu não preciso de Jesus para mudar. Você precisa de Jesus para mudar. Eu não preciso mudar, precisa mudar. Porque existe um lugar que Jesus foi preparar para cada um de nós. E Ele preparou esse lugar para mim e para você. E hoje, ovelha, o teu pastor está falando contigo. Você pode estar no aprisco ou pode estar longe dele. O Senhor, o amor de Deus não mudou por você porque você se afastou. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que o amor de Deus não mudou porque você foi embora. Ele não virou as costas para você. Você que virou as costas para Ele, mas Ele continua te amando. Ele continua tendo compaixão de ti, da tua situação, da condição em que você se encontra. Eu quero lhe dizer
que o Senhor te amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te amou. João 3,16 diz: porque Deus te amou. Deus amou o mundo, e quando Deus amou o mundo, foi no seu estado de decadência, de pecado, de distância de Deus. Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. Deus te amou quando você ainda não entendia que precisava dele. Você está entendendo que o amor de Deus não se baseia pelas coisas boas que você faz, não é pela sua justiça própria, não é pelas suas qualidades, mas é porque Ele te ama simplesmente. E Ele quer cuidar de você. E Ele quer que você entenda. Que você entenda que como ovelha, o melhor lugar, a melhor instrução vem dEle. O melhor lugar é nele. A melhor instrução vem dEle. A melhor palavra vem dEle. O melhor alimento vem dEle. Porque Ele quer fazer uma obra poderosa na tua vida. Posso ouvir amém? Infelizmente nós estamos vivendo em uma geração que facilmente é influenciada pelo mal. E como que nós queremos ter uma vida próspera, uma vida abundante, prometida por Jesus? João 10:10 diz o quê? Que o ladrão vem somente para matar, para roubar, para destruir. E por que que nós somos influenciados de uma forma tão fácil e preferimos seguir as seduções do ladrão do que acolher o convite do mestre, que diz na sequência do texto: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque essa é a palavra de Deus para cada um de nós. Ei, queridos, como ovelhas nós somos sim facilmente influenciados, mas nós temos que tomar uma posição nessa geração que cada vez se corrompe mais, se contamina mais. Porque se nós quisermos ter uma vida próspera, nós temos que fazer aquilo que a palavra do Senhor diz. Não nos submetermos às influências. E sabe, a palavra do Senhor que é poderosa para a nossa vida. Porque uma ovelha é facilmente influenciada, mas nós temos que tomar posição diante das influências externas, das vozes plurais que nós estamos ouvindo, que muitas vezes vem da rede social, que muitas vezes vem dos nossos amigos, que muitas vezes vem de pessoas de dentro da nossa casa, muitas vezes vem de pessoas dos nossos locais de trabalho. Então é necessário que eu me posicione contra o que é errado. E muitas vezes nós não estamos nos posicionando contra o que é errado, porque nós estamos querendo fazer tudo o que os outros estão fazendo. Porque todo mundo está fazendo, mãe, eu vou fazer também. Olhe para o seu irmão e diga: você não é todo mundo. Você é filho de Deus. E o filho de Deus, quando ele caminha na obediência e quando ele não é influenciado, ele vai viver uma prosperidade poderosa. Eu quero dizer que você que decidir ser influenciado pela cruz, por Jesus, pelo Espírito Santo, ei, eu quero te dizer que você vai ser a pessoa mais abençoada dessa terra. E você vai receber aqui muita coisa boa, mas eu quero dizer que muito mais você vai receber na eternidade. Porque aquilo que você tem aberto mão aqui nessa terra, você não está perdendo. Você não está perdendo. Eu quero dizer que você não está perdendo, você está ganhando. Porque todas as vezes que nós aparentemente estamos perdendo para obedecer a Deus, nós estamos ganhando na direção dele. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, diga: tudo quanto eu fizer vai prosperar. Mas os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão, não vão ficar.
Não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqueles que se deixam ser conduzidos pela carnalidade, se assentam em lugares. Irmãos, a gente vê cada coisa de pessoas que estão na igreja, e aí elas são tão tolas, que elas vão para a rede social e se entrega, se denuncia. Jesus disse que nós não podemos agradar dois senhores. Como é que a boca que louva ao Deus vai para o karaokê cantar música mundana? Como é que a boca que louva a Deus, como é que um servo de Deus tem música mundana no celular? Essa influência do inferno na sua vida, meu irmão. Isso é caminho de ímpio que vai perecer. Eu quero falar para você que é ovelha e que está com esse tipo de comportamento. Isso não é comportamento de filho de Deus, de ovelha do sumo pastor. É comportamento de ímpio. Jesus disse: não se pode agradar dois senhores. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e dar água amarga. Ou você é doce ou você é amargo. Ou você é santo ou você é profano. Nós temos que nos posicionar contra tudo aquilo que é errado, contra tudo que vai comprometer a nossa santidade, o nosso testemunho. Uma vez que nós abrimos a boca para dizer que somos servos de Deus, o nosso testemunho tem que ser bem cuidado, porque as pessoas estão nos vendo, estão nos avaliando. E muitas delas estão dizendo para mim ser crente como aquela pessoa, não você. E chegou a hora de nós tomarmos posição de quem somos ou não na presença do Senhor. Porque quem for limpo, procure se limpar cada dia. E quem for sujo e que não quiser o céu, meu irmão, pode ficar na sujeira. Porque a porca é assim, tu pode dar banho como for, ela prefere voltar para a lama. Tu pode, a gente tinha uns porquinhos, meu irmão, que a gente queria criar como se fosse cachorro, dentro de casa. Os porquinhos nasciam, Anderlan. Os porquinhos nasciam e a gente pegava, os porquinhos nascem tudo rosa, né, irmãos? Né, rosinha, os porquinhos, quando nascem. Uma coisa linda, meu Deus. Mal a gente sabe que vai se transformar um negócio feio, né? E aí a gente queria os porquinhos, dava banho no porquinho, cuidava do porquinho como se o porquinho fosse um gatinho, um cachorro, um bichinho de estimação. Aí a gente, mamãe, eu quero o porquinho. E a gente queria o porquinho, a mamãe dava o porquinho. Mas, meu irmão, a inclinação do bicho era para a lama. O porco escapava e ia lá para a lama com a mãe. E a gente pegava o porquinho, pegava de volta, dava banho. Bicho, meu Deus, chega, ficava duro os pelos de tanta lama. Pegava o porco, lavava. E a gente marcava, o bicho voltava de novo para a lama. Porque quem é da lama, meu irmão, não vai se acostumar na nobreza. E nós fomos chamados para sermos nobres, para sermos filhos de Deus, para nos assentarmos como príncipes, em posição de autoridade. Então não adianta lavar o porco, ele vai querer voltar para a porqueira. E aí a gente desistiu, porque é da natureza do porco ficar na lama. Então aquilo que é da tua natureza, tu vai te identificar. E pode lavar como for, vai voltar. Mas eu quero lhe dizer que você, que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, não vai voltar para o mundo, porque o selo do Espírito Santo está na sua vida. E você não pode mais desejar esses manjares e nem esses lugares de lama, porque os servos de Deus são príncipes e princesas do Senhor, homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo. Jesus chama essas ovelhas para receberem a instrução, para que elas fiquem livres dos seus predadores. Se o bom pastor, se Jesus não agisse rápido na direção dessas ovelhas, se Jesus não agisse rápido em direção dessas ovelhas,
elas se perderiam. Lucas 15, no versículo de 1 a 7, diz assim: E chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, o põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você está entendendo o valor que tem uma pessoa para Deus, para Jesus? Jesus estava dando um ensino aqui para os fariseus e os escribas que estavam murmurando em relação ao tratamento que Jesus estava dando, ou a atenção que Jesus estava dando para os pecadores, para os publicanos. E Jesus estava dando uma lição para eles aqui, que essas pessoas eram como ovelhas perdidas, que ele veio justamente para salvá-las. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E Jesus mostra aqui o valor que tem uma ovelha, porque se as 99 estão seguras, elas não necessitam de cuidados, de serem resgatadas. E aqui Jesus dá demonstração de que o pastor, ele faz de tudo para salvar a sua ovelha. E a palavra diz em João no capítulo 10, de versículos 14 até 16, diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele diz mais: ninguém tira a minha vida, eu que estou dando voluntariamente em resgate delas. E Jesus fala também que as ovelhas conhecem a sua voz e as seguem. Se somos essas ovelhas hoje, ou se não somos essa ovelha, que possamos dar ouvidos à voz do pastor que nos convida hoje à salvação. Você não pode alcançar o valor da sua vida para Jesus. Se ela não tivesse valor, ele não teria morrido por você. Você precisa entender hoje o valor que ele tem, o valor que você tem para ele, o quanto a sua vida é importante, o quanto ele se interessa e o quanto ele está com os braços abertos, esperando você que está afastado voltar para os seus caminhos. A você entender como um filho pródigo, que precisava voltar de um lugar que nunca deveria ter saído, porque o melhor lugar para nós estarmos é servindo a Deus. A ovelha foi necessário o pastor ir buscar, porque ela se perdeu. O filho pródigo não. Ele escolheu sair de casa. Ele foi embora. E ele mesmo precisava voltar com os pezinhos dele, fazer o caminho de volta. Às vezes acontecem situações que em uma distração de uma ovelha, ela pode se perder. Mas o filho pródigo, ele escolhe sair da casa do pai. E o pai não foi atrás dele. E foi preciso uma situação, um aperto para ele voltar. E às vezes é preciso Deus permitir o aperto na vida de algumas pessoas, uma dor para ela voltar, um problema grave. Porque ela não vai voltar se o pastor, se um líder for lá atrás, porque muitos desviados, ou vamos usar a palavra que você não se sinta tão ofendido, afastado, tirou umas férias. É porque a gente tem que falar assim, né? Porque senão as pessoas ficam ofendidas. Eu não estou desviado. Só de falar já está denunciando que está desviado. Pelo nível da ofensa, da resposta. E aí o filho pródigo precisou passar fome,
perder todo o emprego, todo o dinheiro, ir lá comer com quem? Cuidar de quê? Dos porcos. Porque é nesse estado que o diabo quer que você e eu fiquemos. Num estado de miséria. Num estado, numa condição de ficar junto com os porcos. E não é esse o pensar de Deus na sua direção. Existem duas realidades. Se você entende hoje que você é ovelha, aceite que o pastor hoje está querendo lhe curar, lhe restaurar, lhe colocar no ombro, fazer uma festa pela tua vida. Eu quero voltar, minha apóstola, eu quero. Então se permita o pastor colocar você no colo, sarar suas feridas, perdoar os seus pecados, escrever seu nome no livro da vida, porque neste mesmo minuto os céus vão estar em festa pela sua vida. A palavra diz: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de salvação. Nós olhamos para esse mundo assim como Jesus olhou. E qual o nosso olhar como igreja? Sendo que Jesus, nessa palavra, ele fala para os discípulos. Então disse os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os líderes, são poucos os pastores. Orem ao Senhor da seara, que mande ceifeiros, que mandem pessoas com coração de pastor. Se você já foi alcançado e você não tem esse coração de pastor, você está fora da realidade do que é ser igreja, do que é cumprir o evangelho do reino. Nós precisamos ser essas pessoas, igreja, que tem esse coração, que tem compaixão na direção da ovelha perdida, do desviado, do afastado, daquele que ainda não entendeu que precisa de salvação, e nós precisamos ser a resposta para essa geração. Jesus foi embora e ele disse: a partir de agora é com vocês esse cuidado. Eu já fiz a minha parte, eu já implantei o meu reino, agora é com vocês essa missão de alcançar essas ovelhas perdidas, essas ovelhas que estão desgarradas, essas pessoas que estão com a sua vida destruída. Eu quero alcançá-las através da sua vida e do seu testemunho. Tem muita gente precisando de Jesus. Tem muitas ovelhas errantes, sem direção, sem instrução, não sabendo como voltar, não sabendo que existe uma salvação maravilhosa à disposição delas. Existe uma multidão de pessoas caminhando para o inferno, e nós, como igreja, temos a responsabilidade de resgatá-las, de orar por elas, de estender o olhar de compaixão, de misericórdia pelo estado que elas se encontram. Existem pessoas que dizem assim: eu quero voltar, mas eu não tenho força. Existem pessoas hoje que dizem: eu gostaria tanto de servir a Deus e eu não consigo. Sabe por quê? Porque está faltando na igreja um olhar de compaixão. Está faltando na igreja um olhar de amor, um olhar de acolhimento. As pessoas estão precisando ser abraçadas, ser acolhidas, ser amadas. E Jesus fazia isso por onde ele passava. A multidão estava carente, a multidão estava doente, a multidão estava precisando de um resgate. E Jesus fez esse trabalho. E ele disse: a partir de hoje, a partir de agora, vocês vão orar para que Deus levante os trabalhadores. O Senhor conta contigo, meu irmão. Você que foi alcançado pela graça, você que foi alcançado pelo evangelho. Existem ovelhas errantes que estão em perigo do mercenário, do ladrão matar, do ladrão levar para o inferno. E nós precisamos fazer alguma coisa. Jesus disse: vão orar, vão buscar, para que tenha líderes, para que tenha pastores que amem essas ovelhas e se importem com elas e cuidem delas. Elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser apacentadas, elas precisam de direção, elas precisam de alimento, elas precisam de instrução, elas precisam da lâmpada para os meus pés, que é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Elas precisam saber que existe um Deus que as ama,
e que as perdoa dos seus pecados, que não importa o quão errado foram no seu passado, o que importa é o que eu vou fazer na vida delas. Eu creio que o Senhor transformou a sua vida, que o Senhor tem feito uma obra na sua vida, e através da sua vida Deus vai alcançar a sua casa, a sua família. Posso ouvir amém? Eu quero declarar, irmãos, que nós vamos viver um novo tempo nesta igreja, não só de completarmos 12 anos, mas uma igreja que se importa com a cidade de Manacapuru, com as pessoas que estão próximas de nós, aquelas pessoas que são nossos vizinhos e que nós não temos nos importado com o estado delas. Temos sido igreja, temos sido líderes, temos sido pastores que se preocupam com o estado espiritual das ovelhas, porque quando Jesus veio ao mundo, Ele teve compaixão das multidões. Ele teve compaixão do estado de decadência em que as pessoas estavam, e por onde Ele passava. Eu quero ler o último texto aqui, pode colocar aí para mim, que é em Atos capítulo 10, versículo 38. Fique de pé, querido. Não está projetando não hoje? Glória a Deus, mas ainda bem que eu marquei aqui na minha Bíblia. Está bem aqui. Deu tudo errado hoje, né? O negócio do som. Minha irmã, é guerra. E aqui o verso 38 de Atos 10 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram no madeiro. Então o texto aqui fala que o Espírito Santo ungiu a Jesus. E Jesus andava por toda a parte, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Deus continua hoje operando os seus milagres, os seus prodígios e as suas maravilhas. Deus, através do Espírito Santo, na minha e na sua vida, vai alcançar muitas pessoas para o reino dele. Será que você entende a importância de ser igreja? De não ser um frequentador de um templo, de uma denominação. Você entende que existe uma responsabilidade de nós levarmos uma multidão para Cristo? Que nós não vamos chegar no céu sozinho. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga: nós precisamos arrastar uma multidão. Talvez tenha alguém aí do seu lado que está precisando voltar para Jesus. Olhe para ela e diz assim: você tem certeza da sua salvação? Se Jesus vier agora, você vai morar no céu? Se demorar para responder, vai ter que vir aqui. Se ficar assim mais ou menos, não tem neutralidade no reino de Deus. Ou tu é de Deus ou tu não é. Não existe muro. Eu estou em cima do muro. Não. O muro é do diabo. O muro é do diabo. Jesus não está do outro lado dizendo: vem cá, vem cá. Não, Ele não vai querer que você o sirva por obrigação. Você tem que ter voluntariedade para servir a Deus. Porque você não está fazendo um favor para Ele, e nem fazendo um favor para a igreja nenhuma, para a denominação, nem para líder nenhum. Você está fazendo um favor para você mesmo. Não existe neutralidade. Ou você tem certeza da sua salvação, ou você não tem. Olhe mais uma vez para o seu irmão e diga: você tem certeza da sua salvação? O que aconteceu essa semana, esses dias que comprometeram a sua salvação? Se você não tem certeza, eu quero ir com você lá na frente. Porque Jesus vai dizer para você assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se eu voltar. Hoje mesmo eu estarei, você estará comigo. Tem muitas coisas comprometendo a nossa salvação, irmãos. Está na hora da gente dar um basta nas influências, sabe? E esse troço aqui, isso aqui é um instrumento perigoso que rouba o teu tempo da presença de Deus.
tu passa mais horas nesse celular do que outra coisa. Tem gente que está para perder emprego por causa do celular. Tem gente que está para perder a mulher, o marido por causa do celular. Tem gente que vai perder a salvação por causa do celular. Porque não se cansa de estar no celular. Mas se for ler um texto bíblico, ele se cansa. Não se cansa de estar no celular. Tem mulheres, tem marido que a mulher tem que mandar mensagem para falar com ele. Vão para o lanche, para o restaurante, não solta o celular, ninguém conversa mais. Ninguém tem mais relacionamento. Tem 5, 6 pessoas numa mesa e todos os 6 estão com o celular. Até as crianças estão com o celular. Isso aqui está roubando a nossa vida com Deus, está roubando o nosso relacionamento familiar. Os amigos vão para a praça comer pizza. E todo mundo pega o seu celular. Aí tem uns, quando eu vejo, eu digo assim, vocês estão conversando pelo grupo, é? Aí a pessoa chega e pergunta, e aí, tal coisa. Aí, ei, fulano, está tão hipnotizado que ele não ouve o que o outro está falando. Quando você se der conta, Jesus veio e você ficou no celular. São as distrações. Essa é uma das ferramentas que mais tem sido usada para distrair as ovelhas. Para tirar as ovelhas do tempo de oração, para o tempo da palavra, para o tempo com o Espírito Santo. E aí o que nós estamos vendo é uma geração fria, uma geração desanimada, uma geração angustiada, uma geração depressiva, uma geração sem vida de Deus, uma geração superficial, uma geração que não tem compromisso com o céu. Isso precisa mudar. Ovelha é fácil de se influenciar. E essa é uma arma que tem sido bem utilizada para influenciar você de forma negativa e tirar você da presença de Deus. Está na hora disso mudar. O pastor deixou as 99 e fez de tudo para resgatar. O Senhor está fazendo de tudo para te resgatar. Ele está movendo todas as coisas, fazendo um trabalho maravilhoso para resgatar você, para tirar você da escuridão, para desconstruir as mentiras e tudo aquilo que é influência negativa. Hoje é noite de romper, irmãos, com toda a influência e toda a perturbação de alma. Porque se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, é perturbar a mente de ovelha. Perturbar com tudo que é coisa. E nós não vamos aceitar que isso continue acontecendo na nossa vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que está roubando a tua vida com Deus já caiu por terra em nome de Jesus. Que a cada dia você vai ter um coração voltado para Deus, amém? Que você vai entender que esse amor, o amor de Deus, Ele só quer te alcançar, quer te resgatar, quer te restaurar. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. E vamos adorar o Senhor nesses últimos minutos aqui, nesse culto. Ele está fazendo de tudo para atrair tua atenção. Tu cantavas sobre mim. Ele tem sido bom para você. Ele tem sido bom para com a tua casa. Ele tem sido bom para com a tua família. Shekatarabaxera labacantarabaxera labalabás. Recantarabaxera labalabalassuriandarabaxera labacantarabás. Aleluia! Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Glória ao teu nome, Deus. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Obrigado, Senhor. Impressionante, infinito e ousado amor
Deus. Eu fui, Mas teu amor lutou. Obrigada por ter me esperado, Senhor. Obrigado por ter me esperado, Deus. Obrigado por ter tido paciência comigo, Senhor. não tinha valor, Mas tudo pagou. Eu não merecia esse amor. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra mim. Se você está perdido, se você está errante, sem direção, o Senhor está derramando luz para que você enxergue o caminho que Ele está apontando para você. E toda mentira do inferno está sendo destruída, desconstruída na tua mente. Sombras, escala montanhas. Ele fez de tudo por você. Ele fez de tudo por mim, por você. Ele sofreu, Ele padeceu, Ele foi cuspido, Ele foi insultado, Ele foi chicoteado, Ele foi crucificado por mim e por você. Escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Escala a montanha pra me encontrar. Aleluia! Derruba a muralha, destrói as mentiras, destrói as mentiras do diabo. Oh, que deixa diga: meu Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Ti, e eu não sou digno de ser chamado Teu filho. Mas hoje eu agradeço. Hoje eu Te agradeço, porque o Senhor teve paciência comigo. O Senhor tem paciência comigo. E tem esperado eu me arrepender, eu reconhecer. E nessa noite, eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida. Eu Te reconheço como o Salvador da minha vida, como o Senhor da minha história, da minha existência. E neste momento eu entrego tudo a Ti. Eu quero ser ovelha do Teu pastoreio. Eu quero ser Tua filha, eu quero ser Teu filho.
Eu quero te servir todos os dias da minha vida. Eu quero me entregar por completo nessa noite na tua presença. E eu quero declarar que eu te servirei todos os dias da minha vida. Eu quero te agradecer porque o teu amor lutou por mim. Porque o Senhor não desistiu de mim e o Senhor não desiste de mim. E hoje eu entrego a minha vida por completo. Porque eu não quero, meu Deus, ficar mais um dia longe da tua presença. Eu quero te servir. Alguém nessa noite que quer confirmar essa oração e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu não sei como você se encontra, o estado espiritual que você se encontra, distante, afastado, desistido. Mas se você quer que nós oremos pela tua vida, para esse retorno, vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Nós já vamos encerrar, mas eu gostaria de orar por você. Eu não sei o quão perdido você está, tão distante, mas eu quero orar por você. Porque a alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Dê essa alegria para o céu hoje. Causa essa alegria no céu hoje. Causa essa alegria para Deus. Tire sorrisos dos lábios do Senhor. Porque a alegria no céu por um pecador não é pelos justos, porque os justos não necessitam do Senhor. Só quem reconhece que precisa. Sai do teu lugar, não tenha vergonha. Todo dia eu preciso. Todo dia eu careço desse amor, desse perdão. Nós não podemos permitir que o dia a dia roube a nossa comunhão com Deus. O nosso bem mais precioso é a nossa salvação. Não é o que você tem, não é o que você possui. Não é o que você conquistou, mas o seu bem mais precioso é a tua salvação. Eu não tenho certeza, apóstola, porque se Jesus vier hoje, o que será de mim? Por isso que eu quero que você venha aqui, para que você volte para casa em paz. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu já aceitei, mas se você não tem certeza da sua salvação, vem aqui ao altar. Porque quando nós entendemos que precisamos, a exposição diante dos homens não nos interessa, porque nós estamos dando um passo na direção de Deus. Eu quero orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por essas ovelhas que hoje estão de volta para o colo do pastor. É o melhor lugar, é o teu colo. Elas entenderam que o melhor lugar é na tua presença, que o melhor lugar é te servindo, que o Senhor as coloque nos braços como o Senhor colocou a ovelha perdida. Coloca ele nos teus braços, para que ele sinta o teu amor e a tua compaixão e o teu perdão. Coloca no teu braço, Senhor, no colo do pastor. No colo do pastor, onde as feridas são saradas, onde o pecado é perdoado, onde nós temos o nosso passado esquecido e lançado no mar do esquecimento. Coloca ela no teu colo, pastor. Coloca ela no teu colo, papai. Coloca ela no teu colo de amor, papai. Coloca, papai. Jesus te ama, meu filho. Não importa o quão errado nós somos, o quão fraco nós somos, o Senhor nos ama. O Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes.
Nós somos esses doentes que precisamos dele. Somos carentes do teu perdão, Senhor. Somos carentes do teu perdão. Somos carentes do teu amor todo dia. Coloca, Pai. Coloca ela no teu colo. No colo do pastor. No colo do pastor. No colo gostoso do pastor. No colo gostoso do pastor. Glória, canta, lavacheira, lavacheira, olhou para você, minha filha. Jesus olhou para você, minha filha, e teve compaixão da tua alma. Ele olhou para você e teve compaixão da tua alma. Ele teve compaixão da tua alma. Nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Levante a sua mão, querido. Que amor é esse de alguém dar a sua própria vida em resgate de tantos? É o amor dele. Levante a sua mão direita. Ore por eles. Ore. A igreja ora por eles. Eles foram tocados pelo Espírito Santo de uma forma direta. Ninguém foi lá chamá-los. O Espírito Santo que os trouxe. Não foi preciso nenhuma insinuação. Apenas o Espírito Santo trouxe. Porque o Espírito está falando com cada um. Está declarando a cada um que este amor do pastor é verdadeiro e que ele aceita do jeito que eles estão. Que coisa linda é essa, querido? Vamos orar por eles, Pai. Nós apresentamos a todos eles, esse rapaz, essas jovens, este casal, Senhor, para que o Senhor restaure o casamento, restaure a vida, restaure a autoestima, restaure, Senhor, a vida espiritual, que muitas das vezes naufraga, Senhor, é demolida, é destruída por causa do pecado, mas a Tua palavra já nos traz a esperança. O Senhor declara, aleluia, que aonde o pecado abundou, a graça do Senhor superabundou, e é por isso que eles estão aqui, porque o Senhor os recebe, e que neste momento o Senhor escreva seus nomes no livro da vida, e conceda a força que eles precisam, para continuar vivendo na Tua presença, pois é no nome santo de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Traz luz para a sombra, escala a montanha, para me encontrar. A igreja canta. Derruba a muralha, destrói as mentiras, para me encontrar. Mais uma vez. Traz luz para a sombra, escala a montanha, para me encontrar. Esse é o momento de confraternizar. Destrói a mentira, Pra me encontrar. de novo. Traz luz para a sombra, escala a montanha, pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado. Aleluia, declare. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, impressionante.
igreja celebra, a igreja se alegra, porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos. Olha como uma pessoa importante, olha como um só ser humano na presença do Senhor é importante. Sigam firmes, queridos e queridas, sejam fiéis ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que culto maravilhoso, mesmo tivemos um problema muito sério aqui no nosso som, mas essa semana nós vamos resolver. Mas graças a Deus que no final nós trabalhamos só com o monitor e ficou tudo certo. Vai acontecer? É o Gil, é? Quem é? É Jean. Ah, tá. O Jean quer ter uma surpresa, é isso? Logo aí de baixo mesmo, Jean, porque fica mais fácil para ti, meu irmão. Não sai não, que a gente já vai fazer a oração final. Boa noite a todos. É o seguinte, eu queria chamar nossa querida Alzenila aqui na frente, por favor. Desculpa, tá, gente? Estou um pouco nervoso. Gente, eu queria que vocês... Essa mulher aqui era pra gente estar junto até hoje. Só que o destino desencontrou a gente. Mas graças a Deus, depois de 15 anos... 15 anos longe, hoje nos reencontramos aqui. Pessoalmente, né? Porque a gente sempre se falava através do Facebook, redes sociais e tudo. E hoje, até foi surpresa para mim. Para mim também. Que ela disse, eu estava em Manaus, eu estava no Miriti. Vou ser bem sério com você. Ela chegou lá comigo e assim, eu quero dizer assim, Nila, te amo de verdade, porque essa mulher aqui, gente, ela ficou comigo nas horas boas, nas horas ruins, entendeu? Ela nunca olhou para mim pela minha deficiência. Ela sempre me amou de verdade. E hoje, eu queria te fazer um pedido. Nila, não vou nem ajoelhar, vou ajoelhar os dois que é melhor.